Fala pessoal, bastidor climatônico de hoje, galera. Aconteceu hoje de manhã. É uma técnica que eu vou compartilhar com vocês aqui de análise de placas eletrônicas, tá? Uma técnica dentre as várias técnicas que existem de campo de batalha, dentre as várias técnicas possíveis e existentes, eu vou compartilhar uma com vocês, tá? Tem umas até que eu tô criando um nome, dando um nome bem legal assim. Pra quem não tiver mais estruturado melhorzinha, eu vou estar compartilhando mais com vocês, né? Então, ó, hoje pela manhã a gente pegamos uma ideia. Até compartilhei essa ideia lá no grupo do Telegram. Mas vale a pena compartilhar aqui que eu vou trazer mais riqueza de detalhes. Ó, estou com um problema na minha ideia Liva. Estou com vários clientes em que do nada a placa do microcontrolador para de funcionar, tá? Minha ideia Liva, do nada a placa do microcontrolador para de funcionar. Eu estava com uma placa aqui delas, mas não está mais, está lá no laboratório. Então, tá com esse problema, né? O microcontrolador morre. Dá defeito em diferentes pontos. A gente já levantou já defeito em porta do microcontrolador, defeito em porta na comunicação, defeito não tracionando relé. Tudo no micro, tudo relacionado ao micro. Como é que tu sabe, Lawanda? Aí é a técnica que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui. Que é a técnica que a gente utilizou para descobrir se o micro estava ruim mesmo ou não. Tá? Vamos lá. Tem várias características, certo? Como eu falei aqui, que quando ela entra em curto, ou quando o micro para de funcionar. Não é nem entrar em curto, não. O micro para de funcionar. Às vezes os dois LEDs ficam acesos diretos. Tá? E na hora que energiza, fica aceso os LEDs direto. Pegamos uma situação que ela não acionava o relé, o defeito estava no micro, ela não iniciava a comunicação, e o defeito também estava no micro, não vinha do micro a comunicação, da porta do micro. Então esse micro está dando dor de cabeça. O pior de tudo, eu ainda não achei esse micro para vender as placas, você comprar as placas para os clientes que estão com uma dor de barriga grande aqui, os clientes, e não tem a pronta entrega, cara. Enfim, a saca de quem trabalha com manutenção eletrônica, né? Mas eu não queria falar isso com você não, eu queria falar a técnica. A técnica é a seguinte. Ó, a gente pegou a máquina, estávamos com duas placas, certo? Duas placas. A primeira placa, nossa, certo? Com defeito, mas processando. Nossa, com defeito, mas processando. Como assim, não? Processando? Processando são os LEDs piscando e entrando em falha, tá? O microcontrolador identificar uma falha é bom, porque você entende que você afere que ele está processando, certo? Se ele dá uma falha, se ele dá um código e dá uma falha, você consegue atestar que ele está processando. Então eu tenho um micro que está processando, né? E tinha outra placa onde foi para o cliente. Olha como ela é bem chatinha esse micro. A placa veio para cá, a gente reparamos, botamos na máquina para rodar, a máquina rodou, funcionou. Foi para o cliente, ó, funcionou, sabe aqui funcionando. Foi para o cliente. Chegou no cliente, o cara instalou, não funcionou mais, deu erro de comunicação. O cara traz de volta, garantia, né? O cara traz de volta, bota aqui na bancada. Quando eu botar na bancada, eu vejo que o micro morreu. Da erro de comunicação porque o micro não está mais processando. Chegamos no ponto em questão. Aí identificamos que o micro estava ruim. Então a máquina saiu boa, voltou com o micro ruim. Então a gente sabe que essa placa está com o micro ruim e essa placa está processando, mas com um defeito. Nós tínhamos duas dessas, duas nossas processando e com defeito. Tá? Um dos defeitos era erro de EPROM. Onde é só trocar EPROM. Sim, só trocar EPROM. O que a gente fez? A gente sabia que essa aqui estava boa. Com o micro ruim. A placa toda, quando eu falo placa boa, é a placa toda inteira ok. E o microcontrolador ruim. Tiramos o micro de uma delas, colocamos nessa. Então é o teste, ó, uma metodologia de análise. Que é o quê? Eu restringir ao componente. Geralmente a gente faz isso com o microcontrolador. Por quê? Porque o microcontrolador, na minha opinião, é o único componente que vale a pena você fazer esse tipo de teste. Outros componentes você consegue testar. Às vezes a gente faz com IPM também, já chegamos a fazer com IPM.
Mas geralmente com micro a gente faz esse teste. Eu tenho uma máquina que eu sei que tá tudo ok, só o micro tá ruim, eu tiro o micro dela, pego o micro dessa minha. Em vez de eu procurar o defeito nessa minha aqui, eu sei que essa aqui tá boa, em vez de eu procurar o defeito dessa, eu tiro o micro dessa, que tá processando, e coloco nessa aqui. Se o micro tá processando, provavelmente ele tá ok. Mas está processando em falha lá, onda. Isso, está processando em falha. A gente tira e bota aqui. Quando bota o microcontrolador aqui, se ele tiver bom, ok 100%, essa máquina vai ficar pronta. Né? A gente tem uma máquina pronta. Tá? E aí, claro, se essa aqui tiver melhor, aparentemente melhor, vale a pena reparar essa. Mas quando essa aqui está pior, tá feia, tá oxidada, aí vale a pena tirar o micro e botar nessa aqui que está melhorzinho. Né? Então tem vários casos, mas a questão é, a metodologia é restringir ao componente. Se eu estou com essa placa com defeito, essa placa tá boa, eu tiro o componente daqui, tá parecendo um erro de processamento. Eu tiro um componente daqui, boto para cá, no caso o microcontrolador, e o defeito que estava nessa aqui apresenta nessa daqui, eu restringi o defeito ao componente, certo? Então, às vezes porque assim, ó, como a gente não tem esquema eletrônico, como a gente eu não consegui nenhum datasheet desse micro, pra vocês terem ideia. Não consegui nenhum datasheet desse micro. Então, se eu não tenho datasheet, eu não tenho datasheet, eu não tenho o esquema eletrônico, fica difícil eu saber qual a porta do micro que está com problema. Ou, na verdade, qual porta do micro, a função da porta do micro. Fica complicado de identificar, sabe? Então, o que eu faço? Tiro esse micro, jogo para cá, para a placa boa. Eu sei que tá boa. Se ela funcionar, o micro tá ok. Então, eu tenho uma placa 100% funcionando. Se seguir o mesmo defeito, o micro tá ruim. Então, eu elimino o micro. Porque eu sei que essa placa toda tá ok. Porque tinha um micro rodando nela aqui antes. Tá? Tinha um micro rodando. Aí tinha um que tava com erro de EPROM. Tiramos o micro e botamos pra cá. Por que você não trocou a EPROM? Porque ela tava bem oxidada, certo? Então não vale a pena mandar essa placa pro cliente. Então a gente optou por... Beleza, aqui tem um EPROM, aqui tem outro EPROM. Se essa EPROM estiver ruim, quando mandar ele pra cá, a EPROM daqui tá boa, eu sei que tá boa, vai funcionar normal. Colocamos e continua dando erro de EPROM. Restringimos ao micro. A outra não estava acionando o relé. Olha, presta atenção. O relé, aí eu vou abrir um parênteses aqui. O relé de pré-energização é o relé que, ao energizar a placa do condensador, a corrente passa pelo PTC, que é um termistor. A corrente passa por ele, é uma espécie de resistor variável. A corrente passa por ele. E se tiver tudo ok na placa, porque é tudo ok não, todas as tensões ok, não tiver nenhum curto, não tiver nenhum surto que interfira no funcionamento do equipamento, o relé bate, atraca o relé e tira o PTC do circuito. Como assim não? Ele fecha um curto. Ó, tem aqui a passagem de corrente, certo? E tem aqui uma chave. Ó, tem aqui uma chave. Se está aberto, a corrente passa por aqui. Aqui tem o PTC, que é o resistor. Quando eu fecho aqui o relé, ó, a corrente é preguiçosa. Ela não passa mais pelo resistor e passa agora pelo curto. Então passou pelo curto. Quando eu bato o relé é um curto, né? A parte de contato dele. Fez contato, a corrente passou por ele, tá? Então passou por ele a corrente. Esse é o funcionamento do relé. A gente identificou na placa que o relé não estava sendo acionado porque não vinha o sinal do micro. Não era porque o micro estava mandando e tinha uma trilha aberta. Não era porque o micro estava mandando e o relé estava ruim. É porque o micro não estava mandando. Se ele não está mandando, atenção. Eita, menino. Desculpa aí. Se ele não está mandando atenção, o relé não aciona, certo? Só que pode ser tanto a porta do micro que não está mandando, mas pode ser também, aí eu quero que você se atente a isso, porque para o micro bater o relé, ele precisa entender, ler, ter a informação de que está tudo ok na parte de potência. Ó, eu falei que quando energiza, passa a corrente pelo PTC e energiza ponte retificadora e energiza os capacitores. Passa pela ponte retificadora e energiza os capacitores de potência. Quando energiza os capacitores de potência, ela faz uma leitura, o micro faz uma leitura, a placa, né? Tem um circuito de leitura da tensão. Feita essa leitura, depois que faz essa leitura, ele pega essa informação e diz, tá ok, a tensão tá ok. Então vou acionar o relé para tirar o PTC do circuito. Exatamente, Jefferson, DC Link, né? Então, faz a leitura do DC Link, que é a tensão DC do barramento dos capacitores de potência,
faz essa leitura, depois dessa leitura ele vai e aciona o relé. Se ele não lê corretamente, se tem algum erro na leitura, se tem alguma informação errada vindo da leitura, ele pode não acionar o relé, porque ele pode estar identificando algum erro, algum problema lá na parte de potência. Que tipo de problema, onde? Pode ser um curto, pode ser uma baixa impedância, geralmente é isso, um curto, né? Geralmente é curto, tá? Tem um curto na fonte retificadora, não vai ter tensão do barramento, se não tem tensão do barramento, o micro não lê essa tensão, ele não deixa acionar o relé. Aí o PTC fica no circuito, o PTC aquece até abrir. Né? Ele tem essa característica. Aquece até abrir. E aí impede que a corrente seja mantida uma corrente alimentando um circuito em curto. Tá? Então é um circuito de proteção. O PTC junto com o relé de bypass do PTC, né? O relé de pré-energização, é um circuito de proteção. Tá? Então se o micro não está mandando acionar esse relé, pode ser porque ele não está lendo a tensão corretamente. Então a gente sempre se atenta a isso. Tá? Antes de dizer, é o micro que está ruim. Detalhe, pessoal. Última coisa, eu estou focando só no micro aqui, né? Então parece que a gente vai direto no micro. E você que é novato, você que quer entrar nesse segmento de manutenção, você vai tender a querer condenar sempre o micro. Porque é mais fácil. É mais fácil condenar o micro. Por quê? Porque é o que tu não sabe. Eu lembro quando eu comecei. Cara, não tem mais pra onde correr, não tem mais nenhum caminho para eu ir. Deve ser o micro. Aí tu troca o micro. Aí não muda nada, continua o mesmo defeito. Aconteceu demais isso comigo. Entendeu? Então quando a gente está no começo, a gente tende a querer achar que é o micro sempre. É o micro que está ruim. É um problema no micro. E eu tô falando aqui do micro, mas é o último caso que a gente, depois de tudo... Essa placa, porque a gente está pegando muito defeito no microcontrolador. Mas até a gente chegar no microcontrolador, a gente analisou ela toda. Certo? Várias vezes, várias outras máquinas de outros clientes, mesmo modelo. A gente estudou ela já bastante, está estudando ainda. Então, cuidado ao condenar o micro, porque é o último caminho. Testou tudo, absolutamente tudo. E não deu jeito, aí tu passa a suspeitar do microcontrolador. E aí, tu faz o teste que eu estou te falando aqui, que é retiramos o micro de uma, né? Essa que não estava acionando o relé. Quando nós colocamos o micro na outra que estava boa, a gente sabia que estava ok, ela continuou não acionando o relé. Entendeu? Então o defeito seguiu o micro. Se eu estou numa placa, ó, se fosse trilha aberta, por exemplo, aí associo o seguinte, ó, se fosse trilha aberta, uma trilha aberta do micro para o relé, aí a tensão do micro não chegava na bobina do relé. Se eu troco o micro dessa por essa, que é o caso que a gente aplicou agora, se eu troco o micro, a outra não está com o trilho do relé aberta. Ele iria acionar. Mas se é o micro que não está mandando... Aí, outro caso, se for a leitura está errada, atenção. Eu tirei da placa que está com a leitura errada, botei o micro na placa que está com a leitura correta. Aí ele vai poder passar a acionar o relé. E se for a porta do micro, se está ruim aqui, quando eu mudo o micro, continua ruim. Né? Então segue o componente. A gente faz geralmente isso com o microcontrolador. Então é um método de restrição de defeitos. Muitos de vocês fazem com placa, né? Ah, eu troquei a placa e voltou a funcionar, então o defeito está nessa placa. É super válido, né? A gente faz a nível de componente. Né? Geralmente só com o microcontrolador e às vezes, raramente o IPM. Tá? Então, se ligue nesse tipo de análise, é super válido, desde que você tenha pelo menos duas placas. Aí uma que você tenha certeza que está ok. Estou com o equipamento Samsung Inverter Smart 9000 BTUs, que está com os LEDs vermelho ligado e o verde piscando. E depois de 1 minuto desligo os dois. Vermelho ligado e o verde piscando, acho que é funcionamento normal, né? Funcionamento normal. E 1 minuto desliga os dois. João. Vamos lá, cara. Ó, se os LEDs desligam, pensem o seguinte. O LED é a menor tensão, das menores tensões que tem na placa. Geralmente a tensão que alimenta o LED. Se o LED está apagando, cara, ele liga e está apagando. Se ele está apagando todos os LEDs, eu tendo a suspeitar que tem algum problema na fonte, certo?
deve estar algum componente da fonte aquecendo e aí derruba a tensão da fonte chaveada. Aí desliga tudo, tá? Então pode acontecer, né? Pode acontecer de estar aquecendo, sei lá, o chaveador da fonte chaveada, o CI chaveador lá. Ele vai, entra, funciona normal, ele aquece e desliga. Ele desliga todos os LEDs. Toda vez que desliga, pessoal, toda vez que chegar uma condensadora, chegar na máquina inverter, analisa sempre a condensadora também, tá? E olha os LEDs estão acesos, estão processando, tudo ligado, estão tudo desligado, liga, depois apaga, fica falhando. Tudo isso é informação que vai lhe dar relevância para você analisar o defeito, tá? Então, me leva a crer que é fonte aí, cara. Verificaria toda a fonte, porque está desligando o LED é 3,3 volts. Se o 3,3 está caindo para desligar o LED, é porque a fonte está morrendo, né? Estou com a fonte que, segundo o cara, o defeito foi no micro, mas eu quero tirar essa dúvida eu mesmo. Então se você não chegou no começo, você volta no começo e vê o que eu expliquei sobre esse teste. Mas tem outros, tá? E, como eu disse, tem vários testes que você pode fazer em uma placa. Mas outro teste que você pode fazer é no micro. Se o micro estiver em curto, por exemplo, você identifica o curto com a fonte de tensão. Você energiza a fonte no 5 volts, por exemplo, no 3,3 e verifica se puxa muita corrente. E se ele aquece. Se ele aquecer, morreu. Verifica se os LEDs estão processando. Verifica se está tudo ligado, todas as tensões estão... Às vezes está tudo ligado. Todas as tensões estão todas ok. Tudo ok. 3,3, 1,8, 5 volts, 12 volts, 15 volts. E ela não... O cristal está ok e o micro não processa. Não funciona. Está morto assim, tipo, está vegetando. Ele está com as tensões, está com os sinais vitais ok, mas não executa a função dele. Eu tenho um micro para teste. Depois de verificar todo o sistema, que desconfio, que desconfio do micro, aí eu aplico o do teste. Interessante. Ter um micro bom para teste. É interessante. É porque, por dois motivos que eu deixo sempre o micro para o final. Primeiro, micro e IPM eu sempre deixo para o final. Porque o micro a gente ainda não repara, não tem nem estoque para trocar, né, nem para reprogramar, nem nada. Então, um gargalo nosso aqui da Lautec. E aí a gente deixa por último, porque se tivesse sucata para trocar. E porque dá muito trabalho, cara, tirar micro. O cliente ontem chegou aqui, é para trocar o micro. Eu disse, é rápido? Ele perguntou, é rápido? Eu disse, cara, não é rápido. Então, demora e aí dá mais trabalho, por isso que eu deixo pro final também. Ó, toda vez que trocar EPROM, galera, a EPROM o quê? Ó, a memória do sistema. É quem diz para a placa em qual máquina ela está. Como assim? Ó, tem a EPROM da 9000, tem a EPROM da 12000, tem a EPROM da 18000, do modelo tal, do modelo tal, do modelo tal. Tudo tem EPROM. Aí dizer, ó, para a placa, ó, às vezes é o mesmo layout da placa, por exemplo, a minha ideia, mesmo layout, muda só a EPROM, da 9 para 12. Mesmo layout, muda só a EPROM. Então é o que ela diz, ó, tu tá na máquina 12, tu tá na máquina 9, agora tu espera essa corrente aqui, tu espera aquela outra corrente ali, tá? Então, tem que ter muito cuidado ao tocar nas EPROMs, porque pode desconfigurar o programa que tem lá. E gravação, galera, tem gravadoras, N gravadoras aí no mercado, várias, que fazem essa leitura. Você retira o EPROM, põe na gravadora, é um hardwarezinho, gravadorazinha. Você põe na gravadora, no computador, você tira a informação, salva e bota lá. Aí tem que ser bem claro, ó. Já recebi alguns nomes de EPROMs, a galera levantou, tem aqui um banco de EPROMs, manda pra mim aí, manda. Eu não entendo nada, cara, o cara botou o nome da captura dele lá, tipo é XXABCDH. Que EPROM é essa? De quem é? De qual máquina é? Entendeu? Aí a gente fica amarrado. Então cria o próprio banco de vocês, o próprio banco de EPROM. Tem uma gravadora, qualquer gravadora, tem umas baratinhas de R$100. Você começa a gravar, começa a levantar seus bancos de dados. Quando você pegar uma máquina boa, você lê a EPROM da máquina boa e salva. E aí, no caso aqui, a gente tem... Eu, particularmente, ainda não fiz esse levantamento das minhas EPROMs, pra vocês terem ideia. Porque eu não pego muito defeito de EPROM, cara.
A questão é essa. E cá entre nós, a gente aqui só... A dinâmica é tão corrida aqui que a gente acaba focando nos problemas quando eles aparecem, cara. Entendeu? Acaba que a gente é resolvedor de problemas nato, né? Resolvedor de problemas nato. Tipo, nosso serviço aqui é resolver problema. Então, quando o cliente está com o EPROM, por exemplo, a gente dá nossos pulos para conseguir EPROM. Nem que seja comprando EPROM. Mas aí a gente está começando a levantar aos poucos. A gente tem umas Samsungs aqui, já levantamos algumas. Vamos fazer das ideias. Só que na atual situação, tem um aluno meu pediu um EPROM. Eu tenho uma máquina aqui, mas eu tô sem notebook da gravadora. Aí, momentaneamente. Mas é mais ou menos isso. Eu não sou do grupo, você não me adicionou. Eu adicionei sim. Você que não deve ter botado o número correto. Pois fala o seguinte, Anderson. Já que tu não tá no grupo, cara, manda no direct aqui, que eu vou te mandar o grupo de alunos, tá? Manda no direct. Anderson Lima Santos, manda no direct aqui. Manda mensagem pra mim que eu te adiciono lá no grupo, cara. Tá perdendo um monte de coisa. Fala, Francisco! Liga aí, professor. Não aparece na live, mas aparece aqui, né, cara? Rapaz, aqui é a hora de descanso, né? E aí, qual é, Chegando no amor? trabalho. Rapaz, é que nem eu falei. Tá difícil mesmo, né, acompanhar as lives aí no horário, principalmente porque mudou pra quarta, né? Aí ficou meio complicado. É no horário Entendi. justamente que eu saio pra igreja. Aí ficou Ah, justamente entendi. entre a live e a igreja, aí você sabe. Entendi. Não, tô tranquilo, tá perdoado, tá perdoado. Aí por isso que eu falei, perguntei se não tinha como passar pelo Instagram, gravar no Instagram, então no Face, é que eu acompanhava as lives regravadas, sabe? Pra ficar Não, vai acompanhando. estar na plataforma de alunos. Uhum, Teve duas já, né? Aí das uhum. duas vai estar lá na plataforma de alunos, certo? Aí tu entra Certo, lá, tem lá lives, aí vai ter os dias. Da semana passada e da semana retrasada. Não é, Franciel? Tá melhor que mim? Entendeu? entendi. Rapaz, E aí? eu vi que lá tá massa, o curso lá tá massa. Os caras quebrando a Vai- cabeça lá e eu. Tem alguma pergunta aí, cara? De campo de batalha já? Rapaz, é que nem eu falei uma vez pra você, eu não tinha placa nenhuma, porque como eu não mexia em placa de ar-condicionado, quando era Certo. problema eu já dizia pro cliente, ó, é problema na placa. Então aí ele já procurava uma pessoa que já mexia. Só que na minha cidade, como Uhum. eu falei nas outras lives, na minha cidade não tem ninguém que mexe em placa. Os caras já substituem logo as placas por uma paralela. Aí os ar-condicionado inverter aqui, os caras já refugam logo, sabe? Refuga, diz que não presta, não sei o que, essas coisas, pra não mexer, porque eles não mexem, né? Qual é a tua Então, cidade aí, cara? é pau de servos, aqui próximo à sua aqui, né? É Ceará? Daqui do Rio Grande do Norte, não aqui Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte. Isso, Certo. Massa. aqui, é, aí aqui os caras não mexem placa, sabe? Se tem algum que mexe, eu Certo. não conheço. Aí recentemente eu vi um aluno seu, não sei se é da turma anterior, não sei se é de Hum. Alexandria, uma coisa assim, que é próximo daqui também. Aí eu vi que ele tava fazendo curso também, sabe? Aí esse cara tá mexendo aqui. Só que ele tá começando a mexer também. Eu acho que ele não tá mexendo na área, porque não tá divulgado aqui na região, né? Que ele não tá mexendo. Aí eu não tinha Uhum. placa pra fazer os testes. Rapaz, eu saí à procura de placa aqui. Porque tem um bocado tem umas lojas aqui que vende, que instala tudo. Eu disse, pronto, eu vou atrás. Aí cheguei lá e comprei uma caixa de placa de máquina inverter. Show Aí de tá lá no bola. cantinho. Tá lá no cantinho, aí eu dou uma olhada. Vou acompanhando as aulas, né? E vou lá, faço os testes no circuito lá, acompanhando como é que tá lá. Uhum. Aí. Só que eu tenho uma placa lá que eu tô brigando com ela. Eu tô Problema. brigando com ela. Isso. Tem uma inverter lá que eu tô brigando com ela. Aí eu detectei que a máquina não tava dando continuidade. Aí. Tá Qual o ouvindo? modelo dela, marca? Tô ouvindo. Rapaz, se eu não me engano, ela é a minha ideia, porque o cara botou lá no meio do monte de placa lá e a placa não tem eu não tenho uma familiaridade para reconhecer as placas ainda, sabe? Uhum. Entendi. Aí eu acho que é uma ideia ela. Aí tá lá. Aí eu testando lá e vi que o fusível dela não tava dando continuidade. Aí que eu vi Certo. um fusível, eu tenho outra lá com fusível do jeito, que é de 20, que é de 20, né? 20 amperes 250. Eu disse, pronto, é a mesma coisa. Eu fui lá e Beleza. troquei isso. Aí eu liguei ela, que é a placa da condensadora da máquina, né? E eu peguei, liguei, aí tinha um reator lá,
um reator, conectei o reator na placa, só que antes nem dava sinal no reator, sabe? Nem dava sinal. Eu conectava e não dava uma faísquinha de fogo, alguma coisa assim, quando eu conectava os pinos. Aí agora ela deu o sinalzinho, mas só que não chega, a energia não chega na ponte retificadora e nem nos reatores. Não chega? Não chega. Tu refez, tu botou o fusível. Isso. E não tá energizando o capacitor, né? Isso, não tá. Os capacitores eletrolíticos não tem carga nele. Eu fiz a medição de tensão. Aí antes de eu fazer, eu tentava descarregar ele com a lâmpada em série. As lâmpadas, só que ela não. Aí eu também testei com o teste lá, eu conectei a placa no teste, tudo na máquina, só que ela não estava em curso também, que a máquina não disparou. Fiz o bypass, tudo, só que não. Ela não dá sinal, não acende LED, não acende nada, sabe? Como se estivesse morta. Uhum. Aí, quando eu tava fazendo a troca desse resistor não, é essa placa de componente do fusível, eu detectei que próximo dos fusíveis tem uns resistores SMD que não tá dando medição. Acho que uns 3 a 4, assim, próximo desse fusível. Onde entendi. Tem que ver os valores deles, né? Faz o seguinte, tu posta a foto dela lá no grupo. Tá no grupo de alunos, né? Isso. Tu tá no grupo de alunos, tá? Não tá? Isso. No grupo. Pronto, aí tu posta a foto dela lá, que a gente vê o que tá faltando conectar alguma coisa. Sim, aí eu também vi. Ela fechou um curto também. O RAM fechou um curto entre os dois tópicos, porque ela tem 2 tópicos, né? E a ponta edificadora. Ela fechou o curto entre os dois também. Entendi. A ponte pode ter aberto, né? Ou... Pode estar estragada também, né? Pode. Ela não se tivesse entrado em curto, tinha ligado a lâmpada em série, quando tu energizou. Deve ter aberto, ela pode abrir também. A ponte pode abrir. Se ela abre, ela não dá nada, não atenção nele, né? Nem chega chegando 220. Lá? Chega 220, não. Mas não carrega o capacitor se ela estiver aberta. Entendeu? Mas ela não chega a 220 nela. O problema é isso. Você mediu na ponte? Medi na ponte, alternada. Então tem alguma né? trilha aberta ainda. Eu medi alternada e medi nos dois polos dos laterais contínuos. Pronto, tem alguma trilha aberta ainda. E, geralmente a fase e o neutro, quando tu conecta no condensador, ela vai direto, passa por alguns filtros, né? Para a retificadora. Tensão, vai direto para a retificadora. Geralmente. Aí tem algum componente que impeça dela fazer esse trajeto? Pode ter. Às vezes tem fusível, tu trocou um fusível. Tem uma Samsung que ela tem um fusível de botão, por exemplo. É um fusívelzinho que parece um capacitorzinho. E ele quando ele abre também, tu energiza, o fusível maior tá aberto, mas o fusível menorzinho que é perto da ponte, ele abre e aí não energiza de jeito nenhum. Pois é, eu troquei, entendeu? Antes não dava medição. Eu fazia a medição da C, né? Na placa para saber se a energia estava certa. Fiz a medição no fusível para saber se a energia estava passando pro fusível também. Aí estava dando certo também, só que ela não faz o trajeto até a ponta edificadora. Não chega a 220 lá, alternada. E nem sai AC. DC. Ela nem chega e nem sai, sabe? Pois é, tem que ver primeiro porque não tá chegando, né? Porque geralmente chega. A tensão geralmente chega direto. Chega direto na ponte. Tipo, eu tô com as placas aqui, eu vou te mostrar. Certo. Peraí. Que eu tô vendo aqui que o celular tá descarregando. Aqui tem energia, não tem mais. Tem energia, tá na deixa eu mostrar aqui, ó. Estamos aqui na batalha. Ó. Aqui, ó, ponte. Ponte edificadora. Ponte edificadora, ó. Tu vai medir esses 2 pinos, né? Certo. Certo? Aqui é alternada e aqui é contínua. Eu fiz isso, medi e não tá chegando. Não tá chegando. Sai a contínua. Pronto. Ó, a trilha aqui dela, ó. Trilha. Aqui passa, ó. Por ó, a trilha vem direto aqui. Passa por uma bobina. Certo. E vem aqui da alimentação. Certo? Alimentação. Eu medi a bobina dela. A bobina dela tá dando o cursozinho, né? Que é o BIP. Ela isso, é o BIP. Pronto, ó. E vem direto pra cá. Porque é neutro. A fase, ó, ela vem. Passa aqui por um relé. Tem outro relé aqui do PTC. E passa pela bobina. Aí tem aqui o. E volta por aqui, ó. Chega aqui, por aqui tem o conector dele aqui. Que placa é essa então, aí? Isso aqui é uma X-Power. X-Power. Ah, mas o procedimento, assim, a estrutura
a estrutura, ela é basicamente a mesma, certo? Uhum. Ela é bem parecida. Entre essa parte de alimentação a C, ela é bem parecida mesmo. Então segue bem essa sequência. Aí o caminho é esse, cara. Posta a foto lá no grupo, que a gente te auxilia. Não sei nem qual o modelo da máquina que você está analisando ali, pode ser que ele tenha alguma peculiaridade. Né? Tem alguma especificidade só dela. Beleza? Joia. Tamo Tá junto. massa, então. Não há alguma dúvida, cara? Não, só isso mesmo. Só aquela dificuldadezinha que os alunos estão tendo lá nas questões, mas aí eu tô fazendo que Normal. nem o Renato lá. Pronto, saiu a aula de A resolução. aula já saiu, já, Pronto, mas ainda não perfeito. fechei. Rapaz, porque devia trabalhar direto, eu chego de noite, aí vou lá, aí resolvo as questõezinhas, mas tá faltando só as 3 últimas só pra poder fechar. Acho que é a 13, a 14 e a 15. Aí eu fiz Entendi. lá, vou rever as aulas, porque assim, eu respondi de primeira, eu tô respondendo lá e eu tô vendo as aulas passando da frente, até essas aulas de capacitores, associação de capacitores, Uhum. até Perfeito. chegar na questão. Aí, só que a Pronto. lição de correção eu ainda não vi lá, porque eu não respondi as outras, mas aí... Uhum. Quando tu vê a aula desse link lá no módulo 3, essa ideia que eu tô te explicando aqui, esse circuito que eu expliquei aqui, tá bem detalhado lá. A aula de Pronto. desse link. Né? A minha do módulo 2 abriu, acho que abriu essa semana já, só que ainda eu tô no módulo 1 do 2. Tranquilo, vai no teu tempo aí. Mas valeu, Show de amigo, obrigado. bola. Qualquer coisa, Valeu então... demais, cara. Tamo junto. Valeu, um abração. Surgiu uma ideia desse modelo novo, erro de sobrecorrente bastante aparecendo. Fala um pouco sobre erro de sobrecorrente, porque o circuito de leitura da corrente sempre está em falha. Seja a trilha que abre, daí surgiu uma ideia nova, seja a trilha que abre, ou o CI que faz a leitura de tensão, faz o tratamento da tensão da leitura de corrente, na verdade, né? O circuito de leitura de corrente, que na verdade é um circuito de leitura que o tratamento é feito através de tensão. Lê a corrente, mas ele manda para o micro o nível de tensão, tá? Então, leituras de corrente, erros de sobrecorrente, tem a ver com o circuito resistor shunt em todas as máquinas, tá? Em todas as máquinas, quase todas, vamos dizer assim. Eu não conheço todas, né? Aí ficou difícil dizer que são todas, mas em quase todas tem a ver com o circuito de leitura com o circuito resistor shunt. Quando tem o resistor shunt, tem o circuito resistor shunt que faz a leitura da corrente do compressor. Então, todo o circuito, todos os componentes e trilhas que envolvem o circuito resistor shunt, onde que é o resistor shunt? O resistor shunt é o resistor que fica próximo da saída do IPM, geralmente para o GND. Um lado dele dá com o GND, do outro lado dá para a saída do IPM. E ele tem uma baixíssima resistência. Ele é um curto, com o teu multímetro, quando tu for medir, ele é um curto. Certo? Então, assim que você identifica os resistores shunts. Eles são curtos. E aí, todo o circuito dele, você analisa todo o circuito dele e segue. Na nova ideia, são as trilhas abertas ali, o circuito resistor shunt, e tem um CIzinho lá, que eu não achei o datasheet dele, D06, D03, que ele também dá muito defeito. Dá erro de sobrecorrente. Tem a ver com o circuito de leitura do resistor shunt. Beleza? Valeu, até amanhã. Tchau.